Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Pronto. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Instagram. Aqui é um episódio do Papo de Valor, uma sequência de conteúdos onde eu te mostro dicas, técnicas, estratégias para que você possa ter mais tranquilidade financeira. Eu sou a Gabi Schuleburg, mentora de finanças pessoais, e eu tô aqui hoje para te contar 5 passos para você negociar uma dívida com um banco. Então, eu vou só esperar que o Instagram avise uns minutinhos os seguidores que a gente tá ao vivo. Deixa eu ir ajustando a câmera enquanto isso. Você tem paciência comigo, né? Tenha paciência comigo. Pronto. Agora ficou melhor. Gente, enquanto a galera vai chegando, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Hoje estava fazendo, aqui na parte no final da tarde, a gente estava fazendo uma consultoria de imagem e estilo e ó, já botei as minhas cores, descobri qual é a minha cartela, quais são as cores que me favorecem mais. Algumas eu tenho no meu guarda-roupa, outras não, então vou ter que ir atrás agora. Mas como a gente já fica bem, né? Como a gente já fica feliz quando a gente tira um tempo, tira uma verba para dedicar para as coisas que a gente gosta. E hoje de tarde foi isso que aconteceu, em uma parte da minha tarde. Eu tirei um valor dentro do meu orçamento, um valor e um tempo, para que eu pudesse dedicar aí a melhorar a imagem, né? A melhorar o meu estilo pessoal, guarda-roupa, enfim. E por que eu tô compartilhando isso com você? Porque eu quero que você saiba que é possível dominar a sua vida financeira para também ter dinheiro para fazer essas coisas. Porque eu sei que muita gente faz esse tipo de processo ou vários outros sem ter o dinheiro e depois dá um jeito de pagar. Quantas vezes eu fiquei pesquisando e vendo e pensando antes de tomar a decisão de fazer a consultoria de imagem e estilo, né? Muito tempo antes. Porque enquanto aquilo não fosse caber dentro do meu orçamento, a decisão era fácil de tomar. Não ia fazer. E quantas vezes você talvez aí tenha passado por uma necessidade de decidir, né? Talvez até seja por isso que você esteja em dívidas hoje, de ter feito alguma coisa antes do momento de você ter o dinheiro, né? A gente às vezes não consegue deixar de ceder às nossas tentações, aos nossos impulsos. A gente faz, depois vai atrás de ver se consegue o dinheiro. E aí, qual que é a grande consequência desse tipo de comportamento? É que em uma hora ou outra você vai acabar caindo em dívidas. Se é que você já não está em dívidas e está aqui escutando essa minha live. Então é isso, queria dividir com você. Ai, gente, é muito gostoso, tá? É muito legal. Façam também quando vocês tiverem oportunidade. Quem fez a minha consultoria de cores foi a Rafa Gonçalves, uma querida. Me identifiquei super com ela também e eu procurei, né, dentro do mercado profissionais que pudessem ter, ó, uma identidade comigo. E eu achei uma e foi muito divertido. Beleza? Mas então chega de papo furado, bora pro conteúdo da live de hoje, tá bom? Eu mudei o horário, então eu espero que você que estava me esperando ao meio-dia venha aqui comigo agora de noite também. E você que for vendo gravado, dá um comentário aí pra mim, deixa um comentário depois embaixo desse vídeo pra eu saber o que você achou. Legal? Então vamos lá, vamos pro conteúdo de hoje. Eu vou falar com você hoje sobre os 5 passos para que você possa negociar uma dívida com um banco. Esses 5 passos que eu vou te passar aqui são os passos iniciais para você fazer uma negociação. Eu preciso te dizer que uma dívida, dependendo do porte que ela esteja, você vai ter que passar por vários estágios, várias etapas. Vai ter que, às vezes, até ter intervenção de um advogado, de um consultor financeiro, para poder te orientar, dependendo do estágio da dívida que você esteja, né? Mas, com esses passos que eu vou te mostrar aqui, você já vai conseguir ter mais discernimento do que você precisa fazer para resolver a sua dívida com o banco. Então, ó, papel e caneta na mão nessa live vai ser obrigatória. Porque se você ficar aqui me assistindo e não anotar os passos que eu vou te dar para negociar uma dívida no banco, você vai acabar sem fazer nada. Dizia aí o meu cunhado, ele falou assim, ó, quando você tá com um problema e não faz nada nos 3 primeiros dias que você ganhou uma nova informação, pode apostar que não vai fazer mais nada o resto da vida. Porque quando você tem acesso a um novo conteúdo que pode te ajudar a resolver o seu problema financeiro e você não faz nada para mudar, pode ter certeza que a tua vida vai continuar igualzinha como estava antes, tá? Isso aí é garantido.
Mas se você é a pessoa que quer mudar, então você vai fazer isso de começar a anotar os passos que eu vou passar a partir de agora. Vamos lá então. Gabi do céu, tô com dívida no banco que eu não consigo mais nem dormir em paz. As tuas dívidas têm te tirado o sono? Você tem ficado preocupado com os valores que você contraiu em empréstimos, em financiamentos, em cartão de créditos com o banco? Pois é, talvez isso seja o motivo da grande preocupação que você tenha hoje relacionado com o teu dinheiro. E aqui eu vou te mostrar os 5 passos iniciais para você sair de uma dívida, negociar uma dívida. Seja um consignado, seja um financiamento, seja um empréstimo que você fez no seu banco. E até mesmo se essa dívida foi contraída, não só num banco, mas também numa financeira, né, numa financeira de crédito, ou numa instituição de ensino, que às vezes eles usam as mesmas regras, né, para fazer os financiamentos. Então você aí do outro lado, que tá com dívidas, não tá conseguindo dormir tranquila por causa dessas dívidas, essa live é para você hoje. Então a gente já vai começar pelo passo número 1, para que você consiga sair, fazer uma negociação, não é nem sair, né? É fazer uma negociação da dívida no banco, negociar. Por que eu falei aqui não é nem sair? Primeira coisa que você tem que entender é que você chegou na dívida que hoje está tirando o teu sono, mas essa dívida que você contraiu não foi do dia para a noite. Foi uma série de comportamentos que você foi tendo, foi uma série de decisões financeiras que você foi fazendo errado que te levou a chegar na dívida que você tem hoje. Então, talvez essa dívida que está te tirando o sono, ela levou em 5 anos para chegar no estágio que está agora. E você quer resolver essa dívida num passe de mágica, de um dia para o outro. Eu preciso te trazer para o mundo das possibilidades, para o mundo da realidade. Você não vai conseguir sair de uma dívida de um dia para o outro, porque você também não fez essa dívida de um dia para o outro. Ela vai exigir tempo, ela vai exigir uma estratégia. Até porque se você só sair, eu tô com dinheiro que vou lá quitar no banco, sem fazer sem seguir nenhum tipo de estratégia, sem seguir nenhum tipo de planejamento, você também logo vai ter problemas de novo, capaz de você voltar a tomar dívidas ainda piores no futuro. Então o passo número 1 é você entender que uma dívida que foi contraída, que você tem hoje, ela não foi feita do dia para a noite, ela levou meses para chegar no estágio que ela tá. Então você precisa ter paciência para enfrentar as etapas até conseguir sair dessa dívida. E talvez essas etapas, elas levem um tempo. Talvez leve um mês, mas pode levar 6 meses, 1 ano, às vezes mais. Então tenha paciência com o processo. Faça o que é necessário fazer, mas tenha paciência sabendo que uma dívida, ela foi construída ao longo de anos, então ela pode levar algum tempo para ser quitada. Primeiro passo. Agora, o próximo passo, passo número 2 aqui, para que você possa fazer a organização e a negociação das suas dívidas com um banco. Você vai listar todas as dívidas que você possui, em todas as instituições financeiras também. Você vai começar a fazer um trabalho aí de investigação das suas próprias dívidas. Vai pegar um papel e vai anotar ali, ó, financiamento no banco X, quantas prestações? Qual foi o valor contratado? Qual foi a taxa de juros? Qual é o prazo para acabar esse contrato? Quantas prestações já foram pagas? Você precisa listar todas as informações. Porque se você simplesmente vai pela contabilidade mental de falar assim, eu acho que a minha dívida hoje deve estar mais ou menos em 30 mil reais. Gente, quem acha, né, quem fica no achismo, na contabilidade mental, não consegue tomar uma decisão assertiva, não consegue fazer uma boa estratégia para poder sair da dívida. Então, o passo número 1, ele pode até parecer óbvio, mas eu gosto sempre de reforçar que o óbvio precisa ser dito, né? Porque se você não faz a listagem das dívidas, você também não sabe nem qual começar a priorizar ao pagamento. Você tem que entender uma coisa, você não tem dinheiro talvez para pagar todas as suas dívidas de uma vez só. Então o passo 1, ele consiste em você entender que uma dívida contraída não vai ser resolvida do dia para a noite. O passo 2 é você listar quais são todas essas dívidas. A partir do momento que você faz a listagem das dívidas, você vai começar também a priorizar qual delas tem a maior emergência para ser negociada.
Porque aí, a partir dessa listagem das dívidas que você possui, a gente vai entrar no passo número 3 para você fazer uma negociação de uma dívida com um banco. Qualquer que seja o banco. Antes de você sair da sua casa e ir lá no banco, ir lá conversar com o gerente da sua conta ou ir lá na instituição financeira que você tem os empréstimos, você precisa fazer a sua fotografia financeira. E é aqui que a maioria das pessoas peca. Por quê? Você está com uma dívida, você não aguenta mais o banco te ligando, você não aguenta mais ficar aí pedindo dinheiro emprestado para sua amiga para só cobrir a prestação mínima desse financiamento, você não aguenta mais ter o nome sujo, você não aguenta mais não conseguir dormir pela preocupação das suas dívidas. Aí você sai, vai lá no banco e fala assim, eu quero acertar uma negociação porque eu não aguento mais as pessoas me ligando para cobrar. O que vai adiantar você fechar uma negociação de uma dívida sem ter feito antes uma análise da sua vida financeira, sem antes ter feito uma fotografia das suas finanças e entender se você pode fechar esse acordo nesse momento? Não vai adiantar nada. Mais cedo ou mais tarde você vai entrar de novo na dívida. Porque não adianta você só ir lá no banco e dizer, eu quero fechar um acordo de pagamento de dívida, se você já sabe que não vai ter o dinheiro para isso, para pagar. Então é melhor que você não pague por enquanto. E aqui tem muitas pessoas que quando eu comecei a falar sobre isso, na época que eu trabalhava na instituição financeira, as pessoas me crucificavam e falavam assim, não, o cabra pegou o dinheiro, a gente tem que cobrar. Gente, a gente precisa entender que as pessoas não são preparadas para lidar com as suas finanças. A gente não aprende isso na escola. Voltei para a live. Vamos ver se volta aí para vocês. Gente, olha, eu tenho que compartilhar com vocês. Eu tenho um ódio mortal quando alguém me liga durante a live. Voltou? Responde para mim aí, ateliê da Pri Ribeiro. Só manda aí um ok se voltou o som, por favor. Eu acredito que sim. Som ok? Som ok para a gente continuar. O som está ok. Vamos ver se o som está ok. Som tá ok? Ok. Opa, maravilha. Muito obrigada. Então vamos continuar aqui, vamos seguir, tá? Como esse vídeo foi cortado, só para retomar, depois eu colo as duas partes, tá? Depois eu junto as duas partes e posto aqui para vocês. Mas então vamos lá, vamos seguir aqui nessa questão dos passos para a gente poder negociar uma dívida com o banco. Só recapitulando rapidamente, a primeira é você entender que uma dívida contraída pode levar um tempo para você resolver. Segunda, listar todas as dívidas. E nós estávamos aqui no passo número 3, que é organizar as suas finanças. Por que é importante você fazer uma organização das suas finanças antes de você ir lá negociar com o banco? É o que eu estava falando antes de cortar a live aqui por causa de uma ligação. Se você vai lá no banco e quer negociar a dívida sem antes fazer uma organização das suas finanças, não vai adiantar e é capaz de piorar para você essa situação. Por quê? Se você antes não faz a sua organização, a sua fotografia financeira, e eu já ensinei aqui como fazer a fotografia financeira, né? O que você precisa fazer? Listar os seus potes, listar as suas despesas. Se você não fizer este passo antes de ir lá negociar uma dívida com o banco, não vai funcionar. Por quê? Porque se você já está com dívida atrasada, é porque está faltando dinheiro no seu orçamento. Se você é uma pessoa íntegra, né? Porque tem muita gente que é picareta, isso eu tenho que admitir.
Tem muita gente que pega dinheiro no banco para não pagar. Tem gente que não é porque passou por um problema, é que é sem vergonha mesmo. Eu não tô falando para esse tipo de pessoa. Eu tô falando para pessoas que são íntegras, mas que passaram por alguma dificuldade e vieram a ter uma dívida que atrasou, ou que tá impagável, ou que tá virando uma bola de neve. Para esse tipo de pessoa que é íntegra, mas que passou por uma dificuldade, você só ir lá negociar a sua dívida sem antes se organizar com o seu dinheiro não vai adiantar. Vai ser até pior em algumas situações. Porque você vai lá no banco e aí você vai dizer pro seu gerente, eu quero negociar a minha dívida. Aí ele vai te passar uma parcela que você tem que começar a pagar, só que você não tem dinheiro para pagar essa parcela. O que logo mais vai começar a acontecer de novo? Vai faltar dinheiro no seu orçamento, você vai parar de pagar de novo essa prestação e vai se enrolar ainda mais com o banco. Então o ideal é que você, se ainda não fez a sua organização, a sua fotografia financeira, o ideal é que você, por enquanto, não vá lá negociar. Antes de fazer a negociação, você precisa ter certeza das suas condições. Gente, o critério para uma negociação ser boa, o critério de uma negociação ser funcional, de uma dívida, é você saber a real condição que você pode assumir de parcela. Não a que o banco vai te impor. Ei, eu trabalhei 7 anos do lado de lá, do lado do banco. E quando o banco vai fazer uma proposta de negociação, ele não sabe a sua vida. Ele não sabe quanto que você paga de mercado, quanto que você tem que pagar de aluguel, de prestações, de luz, água, telefone. Ele não sabe. Ele só sabe que ele quer cobrar o dinheiro que você ficou devendo para ele. E tá certo? Óbvio que tá certo. É o negócio do banco, né? Emprestar dinheiro e você devolver. Só que aqui a gente tá falando que se aconteceu de você se enrolar nas suas dívidas, é porque tá faltando algo antes. Organização. Enquanto você não se organizar com o dinheiro, esse problema nas suas dívidas, ele só vai mudar de endereço. Você vai, às vezes, pagar uma dívida aqui no banco, daqui a pouco você tá devendo em outro. É aquele cobertor curto, sabe? Quando você tá com o cobertor curto, imagina, eu botei uma cobertinha aqui, ela é curta, ela tampa a cabeça, mas ela deixa os pés de fora. É isso que acontece com uma pessoa que vai correndo negociar as suas dívidas sem antes ter uma organização prévia do seu próprio dinheiro. Então a dica aqui, o terceiro passo, na verdade, não é nem uma dica, é um processo, é como se fosse uma receita de um bolo. A sugestão aqui é o passo número 3. Faça primeiro a sua fotografia financeira, antes de propor qualquer negociação ao banco. A fotografia financeira eu já expliquei em outros vídeos, mas eu vou reforçar o que é para você. Pega um papel e escreve como se fosse a sua vida financeira, fossem vários potes. O pote da luz, o pote da água, o pote do telefone, o pote do mercado. E define quanto de valor você precisa para cada pote. Depois de fazer essa definição, você vai ter uma visão se o dinheiro que você está ganhando hoje é suficiente para bancar esses potes e se está sobrando ainda para você ir lá fazer uma negociação com o banco. A partir dessa fotografia financeira, você vai definir quanto que vai sobrar do seu orçamento para, com este valor, você tentar uma negociação lá com a sua instituição financeira. Faz sentido para você? Não é o banco que vai definir quanto que é a melhor negociação. É você que vai trazer com verdade e com integridade na hora de fazer um acordo quanto que você pode assumir. Se não fizer isso antes, minha sugestão é não vá ao banco. Não vá negociar antes de fazer a sua fotografia financeira. Depois que você fez essa fotografia financeira, você vai entender se o valor que você recebe hoje de renda, se ele é suficiente para pagar o seu estilo de vida e se ainda é suficiente para pagar um acordo dessa dívida que você quer negociar. Se depois de fazer essa fotografia financeira você perceber que a renda que você ganha hoje é insuficiente, aí você vai ter que começar a buscar fontes de renda maior. A partir disso é que você vai tomar as providências. Ah, Gabi, o que eu vou fazer para aumentar a minha renda? Bom, você tem várias alternativas.
A primeira coisa para aumentar a sua renda, você pode aumentar a sua carga horária no trabalho que você já tem hoje. Se você é um autônomo, por exemplo, que atende só de segunda a sexta-feira, talvez por um determinado período de tempo você vai ter que atender nos sábados também. Até você conseguir se organizar com essa dívida, até você conseguir fazer o seu orçamento se reequilibrar. Porque eu preciso que você entenda que a responsabilidade de ter entrado na dívida é sua. A culpa de estar lá é sua. E quando você assume essa responsabilidade e sabe que você hoje assumiu dívidas que são maiores do que aquilo que você ganha, a responsabilidade também é sua de ir buscar mais dinheiro para pagar essas dívidas. Para de culpar o banco, ou pare de culpar o governo, ou pare de culpar o seu marido, a sua mulher. A dívida é responsabilidade sua. Se você definiu a foto financeira e viu que está faltando dinheiro, é porque você deu passos maiores do que a sua perna. Então agora você também vai ter que dar passos maiores do que a sua perna buscando dinheiro. Sebo nas canelas, como diria minha avó, né? Ó, é baixar a cabeça e trabalhar mais, é buscar fontes de receita que te possibilitem ter mais dinheiro no seu orçamento, para que aí sim você possa pagar a sua dívida, acertar essa negociação com o banco. E vai vir um monte de comentário para mim assim, ó. Talvez você não vá mandar aqui no chat para mim, mas na sua cabeça vai estar passando. Ah, Gabi, é fácil você falar para fazer mais dinheiro. Você não tem filhos, você trabalha de casa, para você é fácil. Para mim não foi fácil quando eu tive que sair da dívida, e eu quero que você entenda isso. Eu tive dívidas também, provavelmente maiores do que a sua, se é que você quer saber a verdade. E quando eu tive que sair das minhas dívidas, eu tive que trabalhar mais. Eu tive que ter 2 empregos. Eu trabalhava, na verdade, 3 praticamente. Eu trabalhava de manhã e de tarde no escritório, de babá à noite, de babá. E ainda vendia miçangas, né? Bijuteria e tal, pano de prato pintado, docinho de Natal, pão de mel. Não era uma jornada dupla, era uma jornada tripla. E ainda com duplo twist carpado, que ainda tinha que estudar também. Então, eu tive que fazer a minha receita, a minha renda aumentar na época onde eu tinha contraído dívidas que eram maior do que os meus potes financeiros. Se eu ganhava 2 mil e já gastava 2 mil só para viver, fora as minhas dívidas, o que significa? Eu vou cortar as minhas despesas básicas? Não tem como, muitas vezes não tem como cortar. Despesas básicas como comida, transporte, educação. Tem despesas que você não vai conseguir tirar. Então o seu foco vai ter que estar em buscar fontes de renda. E eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas eu sei que todo mundo tem a capacidade de fazer mais dinheiro. Ainda mais hoje com o advento aí da internet. Ontem eu estava numa live de uma cliente minha e ela começou uma live de vendas. Ela trabalha durante o dia e à noite ela produz laços infantis. E ela abriu a live às 8 horas da noite e acabou quase meia-noite. A mulher tem 2 filhos, é casada, Elaine é o nome dela. Uma mulher sensacional, uma aluna minha. Trabalha fora, tem 2 filhos, é casada, só que ela estava precisando aumentar a receita dela. O que ela começou a fazer? Laços para vender, laços infantis. Ontem abriu uma live às 8 da noite e foi parar a live lá quase meia-noite. E eu tava lá com ela, apoiando, porque ela, ao invés de dar desculpas para fazer mais dinheiro, ela tava lá, empolgadona, botou uma música, usou a internet a favor dela, ia anunciando os laços, ia vendendo, eu estive lá participando. E você também tem a possibilidade de fazer isso. E é mais do que a sua obrigação, se você assumiu um compromisso de dívida num banco, honrar esse pagamento. Você é escravo daquele a quem você deve. Isso já está definido, não é nem por mim. É dentro de um livro milenar, que é a Bíblia, está lá escrito. Você se torna escravo daquilo a quem você deve. Quem empresta dinheiro é senhor daquele que pega emprestado. Então, se você está devendo para o banco, você é escravo dele. Você não é uma vítima, eu não diria que você é uma vítima do banco, porque ninguém te obrigou a ir lá, né? Você foi porque quis pegar. Mas você serve aquele banco, então você se tornou escravo enquanto aquela dívida não for sanada.
tome a responsabilidade de assumir o compromisso que você fechou com o banco, mas antes faça esse passo número 3 que eu sugeri aqui. Fotografia financeira, defina o valor que você vai ter para negociar e agora, depois disso, se você percebeu que o que você ganha não é suficiente, tá na hora então de fazer mais dinheiro. Fez mais dinheiro, começou a ter uma renda extra, agora você vai por passo número 4, que é de fato a negociação com a instituição financeira, com o banco. Vamos lá, passo número 4. Vá pessoalmente na agência onde você tem a dívida. Pessoalmente. Gabi, por que eu tenho que ir pessoalmente na agência bancária? Porque negociar por telefone às vezes não funciona. Essa é a verdade. Quando você vai na instituição financeira para pedir o crédito, eles não te tratam bem? Eles te tratam bem, te dão um cafezinho, conversam com você, fazem o seu cadastro, escutam a sua história, é lindo. Então agora, na hora de negociar, você vai no mesmo lugar. É muito diferente quando você faz uma negociação por telefone. Eu sei, gente, que os bancos estão se tornando cada vez mais digitalizados, né? Eles estão se tornando cada vez mais digitais. Mas ainda não há a mesma qualidade de negociação por telefone como há presencialmente no banco. Infelizmente, essa ainda é a realidade dos bancos. O pessoal que trabalha no telefone não é tão capacitado quanto as pessoas que às vezes estão lá na ponta, lá na agência para te ajudar a resolver. E quando você vai pessoalmente no banco, você demonstra um interesse genuíno da negociação. Você não fica esperando uma negociação vir para você pelo telefone. Você está tomando a frente, você está mostrando iniciativa. Então o passo número 4 é vá pessoalmente no banco, senta para conversar com o seu gerente e nesse momento você vai assumir uma postura de integridade e humildade. Você vai ser honesto com o gerente que for te atender e você vai explicar a sua situação. Você vai chegar e vai falar, olha, eu fiz essa dívida, mas aconteceu isso e aquilo na minha vida. Eu tinha um negócio e desse negócio eu passei a ganhar 50% a menos por causa da pandemia. Eu quero pagar, mas a condição que eu tenho hoje, ela é inferior da condição quando eu assumi esse empréstimo. Então eu vim aqui para negociar com vocês. E aí, nessa conversa presencial, você vai começar a conversar com o seu gerente e começar a identificar qual que foi a taxa que vocês combinaram, qual era o valor. Verifica também, isso aqui é uma dica bem importante. Verifica se na época que você fez o empréstimo não foi enfiado um seguro que você não pediu. Um seguro prestamista, um seguro de vida que você não quis, algum seguro de proteção que foi embutido no seu empréstimo sem você saber ou sem você autorizar. Caso você identifique que houve esse seguro, esse serviço que você não contratou, você pode pedir legalmente o ressarcimento desse valor com o banco. Olha que interessante, eu já tive alunos que estavam endividados, foram até o banco, fizeram essa negociação e na hora de falar com o gerente, eles identificaram, olha, aqui da minha conta está debitando além do financiamento uma prestação de um seguro que eu não contratei. E quando eles fizeram isso, eles conseguiram fazer com que o banco ressarcisse, ou seja, devolvesse o dinheiro de todas aquelas prestações do seguro que a pessoa não contratou. E muitos bancos fazem isso. Eles fazem o que a gente chama de venda casada. Eles embutem um segurinho, uma taxa que você nem sabe que está pagando. E você nem sabe que não precisa pagar. E às vezes quando você vai lá pessoalmente negociar, essa tarifa que estava sendo cobrada a mais por um serviço que você não contratou, pode voltar para sua conta. Inclusive como forma de amortizar, né, abater aquela dívida que você está prestes a negociar. Então, ir pessoalmente no banco é você verificar todas as informações de como está a sua dívida e começar a conversar com o seu gerente, com o seu atendente, quais serão as medidas que vocês dois juntos vão poder tomar para uma proposta de negociação. Gente, uma negociação bem feita é aquela que você procura beneficiar ambas as partes. Vai ser bom para o banco, porque eles vão receber, mas antes de ser bom para o banco, precisa ser bom para você. É você quem vai pagar, não vai ser o seu gerente do banco. Se a prestação não ficar adequada no seu orçamento, logo mais você vai deixar as parcelas atrasar de novo, o banco vai voltar a te ligar e vai ser pior ainda,
Porque eles não vão mais confiar em você. Eles vão pensar assim, essa aí, ela sempre vem aqui negociar, ela paga 2, 3 meses e depois volta a atrasar de novo. Não seja essa pessoa. Quando você for lá negociar com a sua postura de integridade, de humildade e já sabendo qual valor você pode assumir, feche um acordo que realmente você vai poder cumprir o pagamento de forma mensal, sem ficar depois pipocando de novo. Um mês eu pago, o outro não. Um mês eu pago, o outro não. Para com isso, você está amarrado na tua vida por conta dessa dívida que você não resolve. Então faz esse papel aí, esse dia, tira esse dia para ir lá no banco fazer essa negociação, verificar se não tem alguma tarifa que está sendo cobrada a mais que você possa cancelar e pedir o estorno para sua conta. E aí, a partir de agora que você sabe os valores, você já vai fechar o acordo? Não, ainda não. Olha o que você vai fazer agora. Você vai para o passo número 5. O passo número 5 é o seguinte. Esse seria o quinto passo para você poder ter uma boa negociação com o banco, mas eu vou dar um passo extra ainda, tá? Uma dica bônus. Para quem ficar até o final da live, você vai receber uma dica bônus. O quinto passo seria o seguinte. A partir do momento que você sabe qual que é a dívida que você tem total, qual é a taxa que aquele banco vai te cobrar, a negociação que eles estão fazendo, você vai pegar essa proposta e vai procurar ir em pelo menos 2 outros bancos. Para quê? Para verificar uma possibilidade de fazer uma portabilidade da sua dívida. Gabi, como é que funciona isso? É o seguinte, você descobriu que lá no banco que você tem a dívida, você estava devendo 10 mil reais. E aí o banco fez uma proposta para você pagar em 36 meses de 700 reais, a uma taxa de 10% ao ano. Você já vai fechar o acordo com esse banco? Não. O que você vai tentar fazer primeiro? Você vai pegar essa proposta e vai lá no banco Z. Chega lá no banco Z e pergunta, fala com postura de integridade e humildade sempre, não seja arrogante nesse momento, você está com problemas e eles vão te ajudar, desde que você também reconheça que você errou, né? Que você cometeu um vacilo. Vai nesse outro banco e pergunta, eu tô com essa dívida aqui. Vocês teriam como fazer uma proposta de renegociação para eu trazer aquela dívida do outro banco para cá? Ou para eu pegar um financiamento aqui com vocês, quitar as dívidas lá no outro banco que é mais caro e ficar só pagando aqui? Se eles tiverem a possibilidade, se você achar um outro banco mais barato, é capaz de você conseguir fechar a negociação de uma forma... Essa negociação também é uma sugestão, tá? Procure negociar dívidas também com algumas cooperativas de crédito. Por que eu tô falando isso? Quando você vai num bancão grandão, eles têm muitos clientes, eles já têm muita estrutura, então eles não vão conseguir, às vezes, flexibilizar a taxa. Agora, quando você... Tô procurando o controle porque o ar-condicionado tá muito gelado. Peraí. Agora, quando você vai, por exemplo, numa cooperativa de crédito, fazer essa proposta de renegociar suas dívidas através de uma cooperativa, as cooperativas, elas tendem a ter taxas de juros menores. E por ter taxas de juros menores, se você de repente aparece com uma dívida que você tem em outro banco, fazendo uma proposta com uma cooperativa, talvez você consiga pegar um dinheiro emprestado nesse lugar, quitar a dívida que você tinha lá naquele outro banco que era mais caro e ficar pagando uma nova prestação para a cooperativa. Então é uma sugestão para que, se você tem aí dívidas também, antes de fechar o acordo com o banco atual que você tem, você faça essa contraproposta ou procure fazer uma renegociação em um outro banco que tenha uma taxa de juros menores. Agora eu preciso falar uma coisa para você. Às vezes, você não vai conseguir fazer essa portabilidade de dívida de um banco para o outro. Por quê? Dependendo do estágio que a sua dívida estiver, se ela já estiver numa cobrança judicial, extrajudicial, talvez você não consiga fazer essa portabilidade. Agora, se você está com uma dívida aí atrasado há pouco tempo, ainda atrasou uma prestação, mas conseguiu repor um mês depois, quando a dívida está ainda no começo do atraso, né? É mais fácil de você conseguir fazer essa portabilidade de dívida de um lugar para o outro. Se você já está aí, mais de 6 meses, 1 ano sem pagar a dívida no banco, existe uma possibilidade muito pequena de você conseguir fazer essa migração.
Aí o segredo vai ser você tentar fechar a melhor proposta possível no banco que você já tem a atual dívida, tá bom? Esse então seria o quinto passo, né? Quinto passo. Esse foi o passo número 5 para que você consiga fechar uma negociação. Fez essa pesquisa toda, aí você vai avaliar qual que ficou a negociação melhor, mais viável em questão de prestação e de taxa, e aí sim você vai lá e fecha o acordo. Depois que você fechou o acordo, aí vai com você a responsabilidade de assumir aquela prestação sem vir a atrasar ela novamente. Legal? Agora, por último, eu vou te passar aqui uma dica extra. A dica número 6, que não estava prevista aqui, mas é que eu vou te dar. A dica número 6 para que você faça uma boa negociação de uma dívida, isso vai valer tanto para uma dívida no banco, como uma dívida em uma loja, consignado, uma dívida com universidade também vai funcionar. É o seguinte, se você tentou o passo número 3, número 4 e número 5 e não conseguiu fazer uma boa negociação com o banco, você pode procurar o que poucas pessoas sabem que existe, que são os feirões de negociações do Serasa. Olha como é que isso funciona. Os feirões de negociação do Serasa, eles são negociações de forma online e em algumas cidades do Brasil, isso às vezes acontece de maneira presencial. Você vai jogar aí no Google, feirões de negociação do Serasa ou o site Limpa Nome. Esses dois sites aí, esses dois mecanismos são do Serasa e a grande ideia, a grande sacada deles é você fazer negociações com as empresas que você está devendo, os bancos, as lojas, as faculdades, de uma maneira que fique mais atrativa para você. Então, se você tentou todas as outras alternativas ali que eu falei, o passo 3, 4 e 5, e não conseguiu fechar uma boa negociação com o seu banco, você pode tentar entrar nesse site aí que eu recomendei para você, que é o Feirões de Negociação do Serasa ou o site Limpa Nome, e a partir desse mecanismo tentar fechar uma negociação que te livre dessa dívida. Qual que é o grande benefício desses sites, desses feirões? É que os bancos e as lojas, quando vão fechar uma parceria ali através desse feirão Limpa Nome, eles tendem a fazer com que as dívidas que estão atrasadas há muitos anos, elas diminuem bastante. Só que para isso, é claro, você passou por muitos anos com uma dívida atrasada e, gente, não é bom ter dívida atrasada, isso eu já te adianto, tá? Não fique aí pensando o seguinte, agora eu vou ficar, já que a Gabi falou, vou ficar 3 anos sem pagar minha prestação. Você vai se lascar por causa disso. Não deixe a sua dívida virar um atraso, uma bola de neve sem fim. O quanto antes você fazer os passos para estancar essa sangria, melhor. Mas se você já tá aí num estágio de ter dívidas muito mais altas do que você consegue pagar e já estão atrasadas há muitos meses, o ideal é que você busque esse feirão de negociação de dívidas Limpa Nome do Serasa. Pode ser um intermediador que vai te ajudar a sair aí da lama, tá bom? Essa é uma dica extra, eu trouxe como uma dica bônus, porque a melhor estratégia é sempre fazer os 5 primeiros passos que eu te propus aqui. Inclusive, as primeiras é o que vão fazer a grande diferença. Porque se você não se tornar uma pessoa que lida diferente com o dinheiro do que você é hoje, a dívida sempre vai voltar, meu amor. Não tem, queridão, não tem. Se você não ajustar a forma como você lida com o dinheiro, a tua dívida só vai trocar de instituição. Vai ficar pulando de galho em galho, sabe? Fiz uma dívida aqui e paguei. Daqui a pouco eu fiz outra, me enrolei de novo e fui fazendo. Você nunca consegue parar esse ciclo. Então, o grande segredo de uma negociação, eu volto a trazer sempre. A base do problema financeiro está no seu comportamento, no seu cérebro. E você precisa aprender a dominar, a controlar ele primeiro, para que depois você faça uma negociação de dívida assertiva. Tá bom? Então, gente, esse era o conteúdo que eu tinha proposto para hoje. Como a live caiu aí no meio do percurso, porque eu fiquei sem áudio, eu vou depois juntar as duas partes, tá? Antes da gente finalizar, então, eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Pode mandar aqui no chat que eu vou te ajudar, se você tem alguma dúvida. Enquanto isso, eu vou dando alguns recados essenciais aqui, tá? Ó, dos pagamentos de dívida, então, são esses 5 passos que eu te passei, mais essa dica bônus. E lembrar sempre, né? Se você
mesmo com essas orientações, mesmo fazendo a fotografia financeira, você ainda ter alguma dificuldade para identificar qual dívida você precisa negociar primeiro, você não está conseguindo sair do lugar, está patinando, não hesite em buscar ajuda profissional. Se você entrou aí sozinha, está enrolado e não está conseguindo sair, provavelmente você não vai conseguir sem uma orientação de uma pessoa. Então busque nem que for conteúdos gratuitos, mas com orientação você vai conseguir acelerar a sua saída aí das dívidas, beleza? Gente, como não veio perguntas aqui no chat, eu vou finalizar então a live de hoje e eu quero dizer para vocês que essa semana nós não teremos mais lives, hoje já é quinta-feira, né? Já deu, né? Essa semana a gente já fez 3 vezes, assistam ela no gravado depois também, vai ser importante você revisar. Eita, me afoguei. Semana que vem nós vamos ter um outro cronograma de lives também com convidados aqui no Instagram e no YouTube depois também. E eu vou esperar vocês aqui também nessas lives de interação ao vivo, que é muito bom. Tragam dúvidas também que eu possa ajudá-las no ao vivo. Beleza? Um grande beijo pra vocês e a gente se vê em breve.